ótima segunda-feira, meu povo! Estamos juntos e misturados aqui em mais um programa A Voz da População. E olha, segunda-feira é dia de animação. Tem que ser cheia de animação, porque é uma semana produtiva, né? Tem que ser. 11 96783 6666. Já começa a falar com a gente no Zap da População. Vamos interagir um com o outro, vamos conversar, né, meu povo? E hoje a gente tem no nosso programa, que está cheio de notícias, depois desse quadro que eu chamo o Dr. Samuel Soares, que ele é advogado e fala de defesa do consumidor. É muito interessante esse quadro. Você que não assistiu ainda, você que já assistiu, assista com a gente. Solta a vinheta aí. Olá, Paulo. Boa tarde. Tudo bem? Prazer em falar com você. Prazer todo meu, Paulo. Olha só, a gente tem perguntas aqui, dúvidas da população, e o Dr. Samuel responde. A Thaisa, da cidade de Santa Cruz das Palmeiras, ela pergunta o seguinte: fechei um plano de fidelidade por um ano com uma operadora, com o valor X. Depois de fechado, esse plano eles aumentaram o valor e disseram que não posso cancelar, pois fiz esse plano de fidelidade. Procede isso? Paulo, que interessante a pergunta da nossa telespectadora. O plano de fidelidade tem por finalidade, com que a parte fique aquele determinado período com aquela empresa, naquelas condições contratadas inicialmente. Não pode haver reajuste durante esse prazo de fidelidade. Se houver algum reajuste, ela tem o direito de rescindir aquele contrato e não ser obrigada a pagar a multa rescisória. Laura de Batatais, ela fala o seguinte: eu abri um crediário em uma loja e vem um plano dentário na hora e a vendedora disse que eu poderia cancelar depois do primeiro pagamento. Fui cancelar e eles me disseram que é só depois de 3 meses. O que posso fazer? Ou seja, ela abriu um crediário numa clínica odontológica, me pareceu? Não é comum, não é comum, mas... Não, o pessoal está falando lá em cima o quê? Tá, então o pessoal está falando lá em cima que ela abriu um crediário numa loja e ganhou um plano odontológico. Ah, entendi. Sim, pode ser. Ela fez uma contratação de um crédito e ganhou um tratamento odontológico. E aí isso daí é perigoso, hein, gente? Porque muito. Aí o tratamento odontológico não funciona. Dá errado, aí ela vai culpar a empresa que ela fez o crediário, E aí já viu aquela confusão. Mas o que acontece, Paulo? O Código de Defesa do Consumidor, ele é bem claro, quando ele fala sobre os contratos, sobre os contratos que as partes fazem entre si. No caso de haver um desajuste, um desacordo, o consumidor tem direito, sim, a rescindir aquele contrato a qualquer momento. Se ele estiver insatisfeito com o serviço, não precisa aguardar 1 mês, 2 meses, 3 meses. Ele ficou insatisfeito, no dia seguinte ou na mesma hora, ele pode ir lá e cancelar aquele contrato que ele fez. O que pode existir, eventualmente, é uma multa rescisória, mas isso vai depender caso a caso, de acordo com o contrato que foi assinado. Olha só, o Gustavo de Porto Ferreira, ele fala o seguinte: fiz um financiamento há 2 anos e a casa está com rachaduras. Posso acionar o seguro ou existe algum seguro que eu tenha? Paulo, é muito comum que os financiamentos imobiliários, eles possuam um seguro obrigatório, justamente para proteger o consumidor, que é a parte mais vulnerável nessa relação. E não importa se é um imóvel novo ou um imóvel já usado, Quando ele paga o financiamento imobiliário dele, provavelmente tem uma cláusula que fala sobre o seguro. Então, nesse caso de havendo uma rachadura que prejudique a estrutura do imóvel, ele pode se valer dessa cláusula e solicitar, sim, o reparo pela seguradora do imóvel dele. Olha só, o Antônio, ele é da cidade de Mogi das Cruzes. Ele fala o seguinte: fiz uma compra online, mas o produto não chegou e paguei com Pix à vista. Tem como recuperar esse dinheiro? Ixi. Paulo, está me cheirando a golpe,
Isso, né? Porque assim, se você compra um produto e ele não chega e você não tem um feedback da empresa que você comprou, isso me cheira a golpe. Então, o que ele deve fazer? Primeiramente, entrar em contato com a empresa, verificar o que houve, né? A gente não está naquela época de final de ano, de Black Friday, onde a gente sabe que as empresas são muito acionadas, né? E não conseguem atender dentro do prazo as entregas. Não me parece ser isso. Então, ele precisa verificar o que ocorreu. Entre em contato com a empresa, verifica. Se eles não te derem retorno, se eles não te derem um feedback, você pode acionar o PROCON, né? Ou até mesmo o judiciário. Existe um site para saber se a empresa é idônea ou não? Existe. O PROCON disponibiliza no seu portal uma lista de sites que não são seguros, que o consumidor não deve acessar. Então, se a empresa que ele comprou consta nessa lista, é uma lista negra, né, que o PROCON chama. Sim. Ele deve é evitar. importante, já me falaram sobre a pessoa sempre comprar no .com.br, né? Sim, o domínio .com.br significa que aquele site é hospedado no Brasil. É mais fácil É mais fácil de você né? rastrear e identificar eventual fraude. Sites terminados .com, evitem, porque são sites hospedados no exterior e geralmente os bandidos usam para praticar golpes. Tá certo. A Andressa, da cidade de Pontal, ela pergunta o seguinte: paguei aquele Serasa Limpa Nome. Quanto tempo leva para limpar? Ótima pergunta, Paulo. Quanto tempo leva? Paguei minha dívida, quitei. Agora quero meu nome limpinho, que eu quero fazer novas dívidas, né? É para isso que a gente tem que limpar o nome e manter o nosso nome limpo, para ter crédito na praça. Leva 5 dias. Você quitou o seu débito, a empresa tem o dever de retirar o seu nome do cadastro de inadimplentes no prazo de 5 dias. Caso ela não retire o seu nome, você pode ingressar com uma ação e pleitear uma indenização por danos morais, em razão da manutenção indevida do seu nome no cadastro de inadimplentes. Tá certo. Bom, então, o Alan, da cidade de Piracicaba, ele pergunta o seguinte: estou recebendo muitas ligações dos bancos oferecendo empréstimos, LOAs, eu não aguento mais, pois são várias ligações durante o dia todo. O que eu posso fazer? Paulo, existe uma ferramenta muito bacana que o site do PROCON disponibiliza, né? Que é você cadastrar o número de telefone, né? Que você evita essas ligações de telemarketing, evita com que você seja atrapalhado durante o seu expediente, ali você está concentrado, trabalhando e é importunado, né, por essas empresas. Então, você pode cadastrar o seu número de telefone no site do PROCON para que você não receba essas ligações importunas. Ou tem também o palavrão. Você pode atender o telefone. Paulo. Bom, vamos lá. A Edilane, ela é da cidade de Feira Nova, Pernambuco. Olha, mandando mensagem aqui, do YouTube. Obrigado. Ela fala o seguinte: quem está devendo cartão de crédito, o banco pode ficar ligando toda hora, todo o tempo, em horário de trabalho? Como que fica? Bom, olha que interessante, Paulo, a dúvida da nossa telespectadora. Aqui no estado de São Paulo, existe uma lei que estabelece o horário de cobrança dessas empresas. Elas podem fazer a cobrança em dias úteis, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 20 horas. Passado esse período, ela não pode fazer cobrança. Nos sábados, pode fazer de 8 da manhã até às 14 horas. Então, se porventura essa empresa está te ligando fora desses horários e fora desses dias, você tem como fazer uma reclamação junto ao órgão de defesa do consumidor, porque tudo tem limite, né? Até para você fazer uma cobrança, você tem que cumprir as regras. Olha só, o Lucas, da cidade de Atibaia. E você, antes da gente continuar, você que gosta desse quadro, mande um zap para o zap da população que aparece aí na sua tela. Nesse telefone você pode tirar dúvidas sobre a área jurídica aqui com o Dr. Samuel Soares. Bom, o Lucas, da cidade de Atibaia, ele fala o seguinte: comprei uma roupa para minha cachorra pela internet e a roupinha não serviu e a loja se recusou a fazer a troca do produto ou o estorno do dinheiro. O que eu posso fazer?
Paulo, essa prática adotada por essa empresa, né, que vendeu a roupa do cachorro, está equivocada, né? Toda compra que você faz pela internet, né, você tem direito sim de efetuar a troca daquele produto, né, tendo em vista que você não teve contato com aquela mercadoria. Então, ele pode se valer do PROCON e do juizado de pequenas causas para ou receber a roupa no tamanho que cabe no seu animal de estimação ou receber o dinheiro de volta. Cabe ao consumidor essa escolha. Tá certo, obrigado pela sua participação. Obrigado, Paulo. Bom, agora falando um pouco do litoral norte. Ubatuba deve iniciar em junho os testes de cobrança da taxa de preservação ambiental da cidade. A taxa será cobrada de todos os veículos motorizados que ingressarem no município. Olha só, tem muitos turistas, né, que vão da cidade de Ubatuba. De acordo com a Secretaria do Meio Ambiente, o objetivo é arrecadar para investir na compensação dos impactos socioambientais gerados pelo grande fluxo de pessoas que visitam Ubatuba. Os valores cobrados serão R$ 3,50 para motocicletas e R$ 13 para veículos de pequeno porte, R$ 19,50 para veículos utilitários e R$ 39,00 para veículos de excursão, R$ 59 para micro-ônibus e caminhões e R$ 92 para ônibus. O pagamento será feito por meio de totens que serão colocados espalhados pela cidade. Complicado isso, né? Até porque a cidade é uma cidade turística, é uma cidade do brasileiro. Então, para ir para a cidade, você tem que pagar. Meio complicado. Eu acho que a prefeitura precisa fazer a parte dela em alertar a população que vai, o brasileiro que vai, na cidade, em preservar a cidade e multar quem não preserva. Agora, pagar para entrar fica meio complicado. Não sou a favor disso daí, não. Praia é pública, né? Bom, é um assunto meio polêmico, né? Então, vamos abrir o zap da população? O que você acha? Você acha que deve ser cobrado para entrar na praia? Deve ser cobrado uma taxa ou não? O que você acha? Prefeitura de Ubatuba, você que é da cidade de Ribeirão Preto, você que é da cidade de Jaú, você que é da cidade de Campinas, que conhece o litoral paulista. É lógico que Ubatuba é uma cidade um pouco mais isolada. Tem que ser preservada? Tem que ser preservada. Mas a prefeitura não poderia multar quem não preserva? Será que ela tem que cobrar de quem entra na cidade? Isso aí fica a pergunta para vocês. Vocês mandem aqui no zap da população. Bom, a Câmara de Vereadores de Ribeirão Preto estuda um projeto de lei polêmico que obriga uma nova identificação para os motociclistas que atuam na entrega de comida e bebida. É o famoso delivery. O projeto indica que precisa colocar a placa de moto em tamanho real na caixa térmica. Naquela bag, né, aquela caixa térmica, ou seja, colocar a placa ali para sinalizar a moto da pessoa, para identificar. Isso é o que está rodando lá na Câmara. Já põe um zap na população, eu quero que você comente, você de Ribeirão Preto. A medida é para cobrir os crimes cometidos pelos falsos entregadores. E com a bolsa térmica e os capacetes, os bandidos têm se infiltrado nesse disfarce para render as vítimas e realizar roubos. Isso vem acontecendo em todo o estado e o governo estadual tem feito operações para cobrir esse tipo de crime. E em Ribeirão Preto, quem não colocar os números e as letras das placas na moto podem ser multados em R$ 600. Vale destacar que ainda se trata de um projeto de lei. Ainda tem um longo caminho pela frente para se tornar constitucional, né? Porque precisa passar pelas comissões, será votado ainda em plenário e depois vai ser analisado pela equipe jurídica da prefeitura para então
o prefeito de Ribeirão Preto sancionar a lei ou não. Mas esse tipo de crime vem chamando a atenção. E aí, meu povo, o que vocês acham disso? Escrevam aqui no Zap da população. Até porque é algo que é interessante essa lei. É interessante. É interessante. Mas será que, como o crime organizado é organizado, será que eles não vão fazer uma placa falsa? Será que vai causar burocracia para quem entrega? Porque é mais uma burocracia também para o entregador. Não é? Mas vai ter custo para o entregador fazer uma placa, mais uma burocracia. A gente tem que fugir de burocracia, né? Tem que fugir da burocracia. Eu sou mais investir em fiscalização de monitoramento, né? E investir na guarda municipal da cidade para alertar a polícia militar. Rondas preventivas na cidade. Isso é um lema que eu coloco aqui no programa, que precisa ter, né? Ainda mais uma cidade de Ribeirão Preto, que é uma cidade que é a locomotiva do Brasil, aí, que é uma cidade rica e que às vezes eu olho para a cidade de Ribeirão Preto quando eu passo nela, que é onde está o nosso programa, e eu vejo um monte de fio no poste, né? E outro dia iam colocar, estavam fazendo uma tubulação para colocar alguns fios lá debaixo vocês sabiam dessa? Iam colocar numa das avenidas principais os fios debaixo da terra. Só que não vão colocar parte deles e deixaram para fora o resto. Se você anda em Ribeirão Preto, você começa a perceber o que tem de fio na cidade, nos postes, é uma verdadeira loucura. E é uma cidade tão bonita que você acaba nem percebendo, mas você começa a andar e começa a ver. Bom, saí de um assunto e fui para outro. Mas também me fala, manda no Zap da população, você de Ribeirão Preto, se eu não estou falando a verdade aqui, que a cidade está cheia de fio no pendurado, fala para mim, e falam muito que são fios que nem são mais utilizados, porque é fio em cima de fio. A pessoa que vai lá, coloca um fio, não está funcionando, coloca outro e deixa o fio que não está funcionando lá no poste. Recado, vamos dar um recadinho, a gente já continua. Tratamento odontológico, resolva tudo em um só lugar e economize seu tempo com muito conforto, comodidade e, acima de tudo, qualidade. E claro, tem uma clínica completa perto de você que eu confio e indico. Só poderia estar falando da odontologia Vamos Sorrir. Lá você encontra tudo mesmo para o seu tratamento dentário. Limpeza, clareamentos, cirurgias, tratamentos de cárie, canal, aparelhos ortodônticos, próteses, implantes. E olha só, pode ser que você faça uma faceta também. Lá tem tudo num só lugar. É o sorriso dos artistas. Sim, na Vamos Sorrir, você encontra tudo. São mais de 90 unidades em todo o Brasil, inclusive na cidade de Botucatu, na cidade de Lins, Marília e Matão. Acesse o site vamossorrir.com.br ou mande um zap para 11 97538 3192 ou marque a sua ida ainda hoje mesmo. Vamos Sorrir é sorriso completo. Bom, projeto de lei que obriga a instalação de câmeras de segurança de monitoramento nas unidades de saúde básica e pronto atendimento foi aprovado pelos vereadores da cidade de Campinas. O texto determina que o número de equipamentos seja proporcional ao de trabalhadores. A ideia é que cada local e também pelo menos 2 câmeras sejam instaladas nos acessos das salas internas e também nas recepções. Isso vale para a cidade de Campinas. O objetivo é coibir os casos de violência. A lei é para entrar em vigor e precisa ser sancionada ainda pelo prefeito Dário Saad. Mas isso vai ser bom para todos, né? Por exemplo, o funcionarismo público vai ter uma prova se for agredido e também é uma segurança para o usuário. Interessante, não é? Bom, e tem que ver os custos disso daí tudo, mas o que é importante, que eu acabei de falar inclusive,
é que a gente precisa de monitoramento, sim. Eu acho que a gente precisa investir em monitoramento, né, em câmeras, para nós aí, termos segurança, para coibir as pessoas. E principalmente, eu posso falar uma coisa para vocês também, como está a violência dentro da sala de aula, e que a gente fala muito aqui, a gente até falou de uma escola que foi assaltada, roubo de escola, e tinha monitoramento de câmeras. Eu acho que é importante nas escolas, sim, um monitoramento, pelo menos no corredor das classes, para pegar os bandidos que entram e saem, se tiver. E escola, também o guarda municipal passando nas escolas, é a rota escolar. Isso tem que existir também. Que na época lá dos nossos avós existia muito isso, rota escolar, né? Bom, o vereador que fez esse projeto é uma função dele, né? A função do vereador qual que é? Às vezes as coisas não são aplicadas e o vereador pensa em algo e faz um projeto de lei na melhoria da qualidade de vida do morador. E aí precisa ver se também o prefeito sanciona ou não. É assim que funciona na política. Até como um deputado estadual também, o que ele faz? Ele vai lá e faz uma lei, às vezes porque o município não está fazendo tal coisa que ele acha que é importante para o Estado, e aí ele vai lá e faz uma lei, e se for sancionada, ele obriga aí o Estado a cumprir a lei, né? Então é assim que funciona na política. A CPFL abriu vagas para um curso de eletricista na escola de eletricista da empresa. Ao todo são 16 vagas para moradores de Campinas e outras regiões. Prestem atenção aí, as inscrições vão até dia 31 de maio. Os interessados devem ser mais de 19 anos, com mais de 19 anos. Tem que ter categoria B, hein? Categoria B na CNH, tá? Você que estiver procurando um emprego, pode estar indo na CPFL de Campinas. Vocês sabiam que a Polícia Federal é responsável por fazer a segurança de todos os candidatos à presidência da República? Todas as agendas nas cidades que eles viajam pelo Brasil têm um acompanhamento da Polícia Federal. Até por conta da última eleição que aconteceu a facada com o presidente Bolsonaro, né? Que quase morreu. Tem que ser feito um planejamento muito grande dos agentes, até por conta da importância que uma eleição tem para um país. Também é cuidado a segurança pessoal dos candidatos. Cada candidato deve ter 30 policiais, pelo menos. Isso vai depender do risco envolvido em cada evento. O Brasil não pode ter um novo atentado, como aconteceu na última eleição com Bolsonaro. A democracia tem que estar em primeiro lugar. A gente vai para um rápido intervalo e já volta, não saia daí. Voltando para o programa Voz da População, bom, eu falei sobre o atentado da presidência antes do intervalo. E é interessante, continuando aqui, falando que não foi resolvido até hoje o atentado do presidente Bolsonaro, que ele sofreu. Ele tomou uma facada, quase faleceu. Inclusive eu entrevistei o Max, que é assessor especial do presidente, né? E ele explicou muito sobre o dia. E foi extremamente grave o que aconteceu com o presidente, que foi aquela facada que ele tomou. E aí fica essa pergunta, né? Fica essa pergunta. Será que se tivesse mais seguranças ainda poderia ser impedido? Né? É o que a gente precisa, que é a nossa democracia. A gente precisa, sim, de uma segurança nos nossos presidenciáveis, né? Se uma pessoa que acabou com a corrupção, como prometeu, secou as torneiras do dinheiro público e sofreu isso, qual confiança
que podemos ter no país? Como vamos ter um futuro bom se deixarmos as pessoas que querem trabalhar do jeito certo serem mortas, feridas? Isso não pode acontecer mais, né? Então precisamos sim de segurança para a presidência. Acabou o programa? Ai, que triste. Amanhã tem mais. Olha, gente, espero que vocês tenham gostado do programa Voz da População. Eu às vezes falo alto aqui, ponho os meus posicionamentos, grito. Hoje eu estou meio devagar até, né? Começando segunda-feira. Mas é isso aí. Eu sou Paulo Mansur. Fiquem com Deus.